Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan Gani, sou professor aqui do Infomoney, do curso Economia, Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. Confundi, eu escrevo aqui também no Economia e Política Direto ao Ponto. De vez em quando a gente faz algumas entrevistas ao vivo. Recentemente eu entrevistei Benê Barbosa, Felipe Moura Brasil e hoje eu tenho a honra de entrevistar Josias Teófilo. Josias, que é diretor do filme Jardim das Aflições, um filme sobre a obra de Olavo de Carvalho. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Josias. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite também. Legal. Josias, você fez um filme, O Jardim das Aflições, se eu não me engano, foi um filme premiado, ganhou prêmio, um filme que lotou as bilheterias, né? E é um filme sobre a obra do Olavo de Carvalho, ou parte da obra do Olavo de Carvalho, né? O filme é do mesmo nome de um livro dele, que é O Jardim das Aflições. O que te motivou a fazer um filme sobre Olavo de Carvalho? Qual foi a grande motivação? Primeiro porque eu acho que Olavo de Carvalho é a figura mais relevante da intelectualidade brasileira atual, né? E isso é preciso reconhecer lendo a obra dele. Agora, as pessoas confundem muito porque Olavo é ao mesmo tempo um grande intelectual e também um fenômeno da internet, né? Então, as pessoas tendem a desdenhar desses fenômenos na internet, desses pensadores que falam na internet, porque eles ficam muito presentes na nossa vida, estão sempre ali, né? Então, mas tem ali uma obra que merece ser lida e que é interessantíssima. Eu acho que Olavo é um dos maiores pensadores em atividade que existem no mundo, né? Então, e muitas figuras relevantes reconhecem isso. Então, agora, não só isso que me motivou a fazer um filme. Primeiro porque a vida dele é muito pictórica. Uhum. Então, ele mora, assim, num jardim, por assim dizer. Tem um carvalho na frente da casa dele, como está lá no filme. Ele atira, tem o hábito de... É o Clint Eastwood da filosofia, né? Ah. Então, ele é uma figura muito singular, né? E você não tinha contato com ele antes do filme? Não, eu não conhecia. Só o seguia no Facebook e via suas aulas, né? Tá. Do curso de filosofia que ele tem, que ele gravou pelas Realizações. Então, eu vi esses cursos e gostava muito e sempre tive interesse. Aí eu entrevistei para a revista Continente, infelizmente vetaram a entrevista. Isso acontece se tratando de Olavo de Carvalho, né? De vez em quando não sai, não pode. Misteriosa figura não deixou passar. Então, e aí eu fui e ele aceitou. Eu chamei o Wagner Carelli, que foi a figura que o revelou na mídia, né? Então ele chamou para escrever para a revista Bravo, que era a maior revista de cultura daquela época. Foi a maior revista de cultura do Brasil. Então, o Olavo aceitou na hora, instantaneamente, na mesma hora. Ele respondeu, eu quero, podem vir. E aí nós fomos lá, ficamos amigos, fizemos o filme. Legal. E agora, é um filme, né? Eu assisti o filme, belíssimo filme, parabéns. Obrigado. É um filme que a gente sai do cinema refletindo, sai com uma sensação muito boa. O filme realmente toca, né? Eu até escrevi uma resenha sobre o filme. Agora, é um filme sobre a obra, é um filme sobre a vida dele, ou é um filme de algumas opiniões políticas dele, que teve um pouquinho disso no filme? Como é que você entende o filme, Josias? Eu acho que é assim, parte da obra a partir de temas específicos alinhados numa narrativa, né? Então, a vida dele só entra no filme na medida que explica como ele chegou a alguma ideia, entendeu? E mostra um pouco da circunstância em que ele vive. Essa ideia surgiu a partir do Roberto Rossellini, que foi o grande cineasta italiano, né? E que ele largou o cinema para fazer filmes educativos. E ele achava, e o que é que ele queria fazer? Ele fez os filmes sobre os filósofos, que são famosos, né? Fez sobre Sócrates, Descartes. E tem um pensador francês, Jacques Rancière, que dizia que o que Rossellini queria era corporificar o pensamento do filósofo a partir da sua presença. Então foi exatamente isso que eu quis fazer, né? Então um filósofo corporificado pela sua presença. Por quê? Porque a filosofia ela tende a ficar muito abstrata nos livros ou mesmo nas aulas e eventualmente algum filósofo, por exemplo Heidegger, a gente chegou a ter algo gravado, filmado dele, né? Então, ou Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro.
Então nós temos as aulas gravadas, mas mesmo assim são só aulas ou coisas muito específicas, você não vê a circunstância da vida dele. Então a frase de Ortega y Gasset, que o Olavo cita muito e que eu também gosto, que eu sou eu e minha circunstância. E se não a salva, eu não salvo a mim mesmo. Então o filme é sobre Olavo, o seu pensamento e sua circunstância. Ou seja, o ambiente em que ele vive diz algo sobre ele. Por que ele escolheu viver na Virgínia, naquela cidade de Carson, especificamente, né? Isso diz algo sobre ele. Então, é uma aproximação. E o filme vem exatamente de fora da vida dele até dentro, chegando o mais próximo possível, né? Então, o filme começa com a imagem aérea e termina com ele, assim, fumando uma imagem de costas. É bem legal, né? E cria uma proximidade dele com a gente que está assistindo, né? Parece que você está ali, bem bacana mesmo. Bom, próximos projetos. Esse foi seu primeiro filme? Foi, meu primeiro longa-metragem. Começou com o pé direito, né? Eu tinha feito um curta, chama Quarteto Simbólico, já está disponível no YouTube, sobre a obra de Delfim Amorim. E tenho outros projetos aí, né? Então nós estamos fazendo um filme com o Danilo Gentili. Que legal. Que é chamar o Danilo Gentili está estreando um filme agora, né? Ele está estreando um filme agora. Mas é um outro filme. É um filme de ficção, que é baseado no livro dele, né? Como se tornar o pior aluno da escola. Estou muito ansioso para ver. E ele nos chamou, ele viu toda a campanha do Jardim das Aflições, colaborou, né, com a campanha. E ele me chamou para jantar, a certa ocasião, e explicou a ideia do filme, que é analisar exatamente a questão do politicamente correto no humor. Que é um tema que tem afligido muitos humoristas, né? Porque tem limitado por todos os lados. Tem coisa que tem temas que você não pode abordar, tem figuras, tem grupos sociais que são sensíveis, segundo os politicamente corretos, que você não pode abordar de certas formas e tal. E isso é uma coisa que é um problema sério, principalmente para ele, né? Porque ele é sempre lidando com processos de políticos e tal, como a gente vê na mídia, né? Ele realmente quebra, né, esse politicamente correto, né? Sim. Ele consegue navegar contra se você for ver, o grande humor, ele nunca seguiu essas regras. Sim. Você vê o stand-up de Eddie Murphy, que é aquele clássico, né? Então, é completamente politicamente igual. Hoje seria impensável. Mas, Josias, é um filme, esse filme que você vai fazer com o Danilo? É um documentário? É um documentário. Nós vamos entrevistar humoristas, formadores de opinião, políticos, e tentando analisar exatamente a questão do politicamente correto, né? Você acha que... qual é o limite? A pergunta, o título vem da pergunta que o Danilo sempre ouvia, né? Que é, qual é o limite do humor? Né? E ele se perguntava por que sempre me perguntam isso? E antes não se falava, você via os humoristas do passado, Costinha, tantos outros, né? Eles faziam com a naturalidade, né? Que hoje, de certa forma, se perdeu por causa disso, né? Verdade. Então, Chico Anísio. Chico Anísio. Então, a gente vai analisar esse tema a partir de várias entrevistas e vai ser um crowdfunding também, né? Porque isso é uma coisa importante, que também era uma questão primordial para o Danilo Gentili, que é fazer um filme sem dinheiro do governo, né? Porque isso nos limita. A gente sabe que o financiamento público ele tem um viés, né? Aliás, o filme Jardim das Aflições foi o maior crowdfunding da história do cinema brasileiro, correto? Foi o maior crowdfunding da história do Brasil. A gente captou, para um filme, né, captou 350 mil ao todo. E o segundo maior, o filme Eu Maior, captou 230 mil e foi com isenção fiscal para os doadores individuais, entendeu? Então foi uma coisa bastante original. Foi uma verdadeira mobilização na internet, né? Inclusive, um crítico de cinema chamado Carlos Alberto Matos, ele escreveu que o sucesso do filme, escreveu pejorativamente, né? Dizendo que o sucesso do filme se deveu a uma grande mobilização da direita. Eu digo, o nome dessa mobilização se chama crowdfunding, né? Você não ouviu falar, mas existe. Então, porque foi uma mobilização mesmo. E assim que muitas das grandes obras de arte foram feitas, né? Então, só que as pessoas no Brasil parece que esqueceram isso. Eles só sabem mobilizar o dinheiro público, né? Perfeito. Não sabem mobilizar as pessoas que se interessam
por aquele tema. Então, o que aconteceu? A gente viu que tem muita gente que adora Olavo, que é fã do Olavo, e nós pensamos, essas pessoas vão doar, não é? Vão fazer uma campanha, vamos chegar até essas pessoas. E, de fato, a gente conseguiu mais de 2.800 doadores. Nós tivemos mais doadores do que muitos filmes milionários feitos com dinheiro público brasileiro tiveram de público, né? Então, e o filme acabou tendo 20 mil pessoas de público nos cinemas. Também é um bom público para um documentário, né? Uhum. Então, o orçamento foi pequeno, 350 mil. A gente lutou muito para conseguir. Mas a gente terminou conseguindo e foi muito interessante essa liberdade de poder fazer um filme sem dinheiro público, porque não é só dinheiro público, é também burocracia, né? Você tem que lidar com burocracia, então demora um ano para sair, você tem que esperar o edital, aí depois você tem que escrever. Você acha que o fato de um filme ser feito com dinheiro público limita o filme na liberdade de pensamento, na crítica? Eu acho que limita. Por exemplo, um filme sobre Olavo de Carvalho, eu acho que não poderia ser feito através de um sistema de editais, porque não iam aprovar. Então, a maioria das pessoas que julgam editais no Brasil, que financiam filmes, documentários, são gente de esquerda, né? Ou esquerda moderada ou esquerda radical, né? Então, essas pessoas, basta ter numa dessas comissões e não vai deixar o filme passar. Como não passou em nenhum dos festivais brasileiros, com exceção do CinePE, foi recusado por todos os festivais. Inclusive, seu filme sofreu um boicote. Né? Inclusive no CinePE, no único que passou, sofreu um boicote, em que 7 cineastas se retiraram do festival. O festival teve que ser adiado para colocar outros filmes no lugar, porque tinha uma mostra competitiva. Ou seja, foi uma complicação, uma polêmica nacional, né? E que, de certa forma, todo mundo aí, né? Deu mais combustível pro filme, né? Foi. Esse filme é todo... desde o começo que a campanha foi muito ajudada pelas polêmicas, né? Então, no cinema pernambucano, várias pessoas tentaram impedir o filme de existir, tentaram impedir profissionais de trabalhar com a gente. Então, inclusive, curiosamente, profissionais do filme Aquários, né? De Cléber Mendonça Filho. Sim. Então, essas pessoas tentaram convencer profissionais a não trabalhar comigo. Sem profissionais não se faz filme. Então, eles tentaram, na prática, impedir o meu filme de existir. Então, o que acontece? Eu ia e respondia essas pessoas, né? Nas poucas vezes que eles falaram publicamente, porque eles sempre conspiram na surdina, né? Pelas costas. Eles não têm coragem de nos enfrentar cara a cara, né? Então, as poucas vezes que eles falaram, eu fui lá e respondi. E a cada vez que eu respondia, a gente recebia mais 10, 15 mil reais de doação. Maravilha. Então, o combustível foram as polêmicas. Tá. O que eu acho até engraçado, mas assim, eu acho que a gente tem que passar essa fase, entendeu? Está na hora de ter diversidade no cinema brasileiro, né? Com certeza. E felizmente agora está começando a ter diversidade. Isso que eu ia te perguntar, como é que você vê o cinema brasileiro hoje, Josias? Tem um mercado, ele ainda é muito dependente do Estado, como é que você está vendo? Quem quer, por exemplo, seguir uma carreira no cinema, né? Ser diretor, ser roteirista, Sim. Tem mercado? Como é que você vê isso hoje? Tem mercado, é um mercado que tem crescido apesar da crise no Brasil, mas é um mercado excessivamente dependente do dinheiro do governo, né? Tá. O que é triste, porque isso limita os temas, né? Tem coisa que você não pode falar, porque se você tiver que lidar com a burocracia dessas pessoas que trabalham no Ministério da Cultura ou nos secretarias de cultura regionais, você vai estar frito, né? Porque geralmente Olavo fala muito da questão da ocupação de espaços que a esquerda fez, né? Não só na cultura, no jornalismo, em todas as áreas. Então, no cinema, a ocupação de espaços é quase absoluta, entendeu? Então, se você vê o último Festival de Brasília, as polêmicas do último Festival de Brasília são todas assim, entre a esquerda radical, a esquerda meio não tão radical, a esquerda PSOL, a esquerda PT. Esse é o debate que existe no cinema brasileiro. Aliás, o Felipe Moura Brasil esteve aqui há 10 dias e ele toca nesse ponto, né, falando dessa ocupação de espaço, dessa guerra de narrativas, manipulação midiática, enfim, né, o Felipe Moura Brasil, lá o colunista do Antagonista, da Jovem Pan, sim, e organizador do livro do Olavo de Carvalho. Que é o sucesso total, né? Onde o Olavo coloca a mão, vende, né? Impressionante. Impressionante. Mas desculpa, eu te cortei, então, e você vinha falando dessa ocupação
Pois é, então eles ocuparam a maior parte dos postos, né? Então, com o último tempo do governo Temer, a coisa tem mudado um pouco. Primeiro com a participação do Sérgio Saleitão na diretoria da Ancine, né? Que é uma figura muito competente, um sujeito muito sério, né? No sentido técnico e no sentido de conhecer filmes, de debater. Então, agora ele é ministro da Cultura. Então, com esse governo Temer, a coisa mudou um pouco, mas só um pouquinho, lá em cima, né? Então, o próprio ministro anterior já era algo diferente com relação aos ministros que a gente vinha tendo, né? Da cultura. Então, isso mudou um pouco, mas é só assim a superfície, né? Porque em todos os âmbitos a esquerda dominou. E isso não vai mudar durante muito tempo. Quando eu fiz o Jardim das Aflições, o que eu vi, o que me falaram é que meus filmes, assim como dos que trabalharam no meu filme, nunca mais vão passar em nenhum dos festivais importantes do Brasil. Então, e eu acho que isso é verdade mesmo, vai ser assim. Então, meus filmes pode ser sobre a Madre Teresa de Calcutá, mas não vai passar no Festival de Brasília jamais. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai dizer, esse é o cineasta que fez o filme sobre o Olavo de Carvalho. Né? E aí, não, mas nem precisava ter feito, nem precisava tanto, entendeu? Bastava eu ter, como eu tenho me colocado no Facebook ou em entrevistas, as pessoas já lhe carimbam e acabou, você acabou para essas pessoas. Então é assim que as coisas funcionam, infelizmente, no Brasil, até agora. Mas está havendo aos poucos algumas coisas, por exemplo, o filme sobre a Lava Jato, né? Polícia Federal, a Lei é para Todos, apesar do título... Você assistiu já? Eu ainda não assisti, mas o que me falaram é que é um filme muito competente, né? Eu ouvi dizer também. Tem o filme Bingo, que eu assisti ontem, que é muito bom, né? Muito divertido. Então, estão surgindo coisas assim um pouco diferentes no cinema brasileiro. O próprio Tropa de Elite 1, né? O Tropa de Elite 1, que foi, digamos assim, saiu da oposição meio sem querer, né? Porque o Zé Padilha é um cara de esquerda, né? Ele não é petista, mas é um cara de esquerda. Então, sem querer, acabou se tornando um filme... O filme é intelectualmente honesto e aí ele não... Acho que a reação do público, ninguém contava com essa reação. Sim, e o público conservador do Brasil adorou. Inclusive, o filme vazou de primeira, né? Que o montador deixou... O filme entregou um DVD, e aí o filme vazou primeiro, ele perdeu milhões, mas a divulgação foi imensa. Né? Então foi uma coisa muito curiosa. Agora, então isso tudo são exceções. O cinema brasileiro está dominado por uma narrativa específica. E qual é essa narrativa? É a narrativa de luta de classes, né? Ou da opressão das minorias, que é o discurso atualizado de luta de classe. Né? Legal. E pegando esse gancho que você acabou de falar, dessa narrativa que predomina no cinema brasileiro, quando eu olho o cinema argentino, eu falo, nossa, são temas universais, há uma identificação muito maior. Por que o cinema argentino, a impressão que eu tenho é que o cinema argentino está muito à frente do cinema brasileiro? É lógico que a gente tem obras ótimas aqui, como o seu próprio filme, mas... Me dá uma impressão, você tem... Eu concordo com você, eu concordo. O cinema argentino tem muito mais acertos do que o cinema brasileiro, né? E eles têm Oscar, eles têm várias coisas que nós não temos, né? E existe um estudo sobre o cinema brasileiro e o cinema argentino, como o cinema brasileiro foi se tornando cada vez mais dependente do Estado e como o cinema argentino foi se tornando cada vez mais ligado ao mercado, né? Então, eles foram... fazendo filmes independentes, e isso terminou por fortalecer o cinema argentino. Né? Como eu estava lhe dizendo aqui antes, o cinema americano é o melhor cinema do mundo, evidentemente, mas não só no sentido convencional, mas os filmes autorais americanos são os melhores. Né? Você vê quem é que existe melhor do que James Gray ou David Lynch, ou diretores como esses, né, fora do cinema. Eu não consigo reconhecer, entendeu? Tantos bons cineastas autorais num lugar só, como nos Estados Unidos. Né? Agora, evidentemente que o que a gente chama de cinema americano tem ali tchecos,
tudo. Alemães, franceses, tem tudo. Eles trazem tudo que tem de melhor para lá, né? Mas, de fato, é o cinema... Por quê? Porque quando você fortalece o mercado orgânico, o mercado que existe de verdade, não o mercado fake do Estado, que o Estado cria, né? Então, com regulações e essas coisas, aí você fortalece o próprio cinema, a própria relação. Então, o cinema brasileiro, o Carlos Alberto Matos escreveu um artigo na Folha de São Paulo, rebatendo o meu artigo, e ele dizia que o cinema brasileiro está passando por um momento ótimo. E citava o filme Declarando Dança Filho, que foi selecionado no Festival de Cannes, e outros filmes que ganharam prêmios. Eu digo, não tem nada de estranho que os filmes tenham ido para esses festivais, porque eles só são feitos para serem vistos em festivais, entendeu? Infelizmente é assim, eles fazem filme para ganhar prêmios em festivais, e o tipo de pessoa que julga os filmes nos festivais é exatamente o tipo de pessoa, são os amiguinhos que se ajudam, assim, autoelogio. Josias, você falou bastante da dependência do cinema brasileiro ao Estado, dessa interferência estatal, etc. Nesse tema, o que você acha da Lei Rouanet, porque permeia esse tema? Sim, eu acho o seguinte, a Lei Rouanet, se ela for aplicada como ela é em si, como ela deveria ser, eu acho que é muito bom. Por quê? Porque a Lei Rouanet ela não julga em si o mérito artístico dos projetos, apenas o mérito técnico. E a Lei Rouanet você vai ter que ir depois atrás de uma empresa, né, para conseguir, de fato, o dinheiro que foi liberado pela Lei Rouanet, né? Então, eu acho um sistema melhor do que o sistema de editais, em que se julga o mérito artístico do projeto, então entra aí muitos julgamentos que são ideológicos, entendeu? Então, existem duas formas principais de financiar filme no Brasil. Existem outras, mas essas são as duas principais, através de editais e através da Lei Rouanet, né? Às vezes as pessoas mesclam os dois. Mas, então, o sistema de editais você manda para uma comissão e ela vai julgar o mérito artístico, né? Então, isso é muito problemático, porque as comissões geralmente são viciadas e o aspecto ideológico é fortíssimo em todas, né? Então, a Lei Rouanet não tem isso. Entendeu? Então, filmes muito bons foram feitos. E não só isso, por exemplo, eu que gosto de ópera, de música de concerto, né, sem dinheiro do governo, sem Lei Rouanet, isso é impossível, porque o mercado por si só, ele não consegue produzir esse tipo de manifestação. O que você está me dizendo é que a lei em si não é ruim, existe o incentivo, não é ruim, o problema é o direcionamento, né? O direcionamento ideológico, né? Então, que existe, e não só ideológico, mas temático até, né? Você vê no edital de Pernambuco, que é um dos que tem mais dinheiro no Brasil, na época de Eduardo Campos, tinha até edital para filme específico, por exemplo. Existe tal filme, vocês têm que fazer um filme sobre tal temática. E aí vários cineastas concorriam para fazer. Isso é ridículo. O Estado não pode definir o tipo de filme. A coisa tem que ser cada vez mais desburocratizada. E a tendência não é essa, né? Então, se você quer fazer um filme através de edital, você vai ter que passar por uma burocracia tremenda e passar por um julgamento de pessoas que não necessariamente têm capacidade de julgar aquilo. Entendeu? Na Lei Rouanet isso não acontece, porque só vai no aspecto técnico. O orçamento está tudo certo, então passa. Então você vai ter que ir atrás de uma empresa, se a empresa resolver. Ela vai ter o benefício fiscal. Ela vai ter o benefício fiscal, então já é uma forma de... Já é uma tendência um pouco mais liberal, né? Perfeito. Enquanto que no edital você tem que esperar o dinheiro direto e sempre atrasa, e sempre a burocracia, entendeu? Josias, nosso tempo está estourando. Para terminar, quem quiser assistir o Jardim das Aflições, eu recomendo, o filme é belíssimo, né? Como é que pode fazer? Não está mais no cinema, correto? Já saiu do cinema, ficou 9 semanas no cinema, né? Mas agora nós vamos... Está disponível no streaming, no nosso próprio site, www.jardimdasaflições.com.br. Lá tem duas opções, a versão convencional do filme e a versão estendida, com alguns extras e com roteiro, com vários materiais que nós preparamos, né? Então é só entrar lá no site e... E o filme com Danilo Gentili, você tem uma previsão? Vocês já começaram a rodar, a gravar?
ou não? Nós já começamos algumas entrevistas para a campanha do filme. Tá. O crowdfunding vai abrir no dia 26 de outubro. 26 agora. de outubro. Então, já vamos fazer o crowdfunding e lá para o próximo ano, no começo do próximo ano, nós já vamos estar filmando. Tá, e aí eu sei que é difícil, né? Igual obra, né? A gente bota uma data, mas nunca termina naquela data. Você tem mais ou menos uma ideia? A gente espera que até o final do próximo ano a gente esteja terminando esse filme, né? Tá, final do próximo ano. E aí então, começa a distribuição, aí... Maravilha. Josias, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo, uma grande honra aqui. Tá bom, obrigado. Tê-lo com a gente aqui. Bom, pessoal, a gente termina a entrevista de hoje com o diretor Josias Teófilo. Eu vejo vocês amanhã no programa Tesouro Direto com Ganhos Turbinados, junto com a minha companheira apresentadora Verusca Weiquin, amanhã às 14 horas ao vivo. Gostaria de agradecer a audiência e até a próxima entrevista e até amanhã. Um abraço.